O Botafogo teve muitas dificuldades contra equipes que jogaram fechadas contra ele em casa. Quando o Botafogo tem a pressão e a obrigação de atacar e controlar o jogo, de dominar o jogo, de tomar a iniciativa do jogo. Assim foi o empate com o Criciúma, o empate com o Cuiabá. Jogando fora de casa com o Atlético Mineiro, o Galo veio naquela noite com uma equipe praticamente reserva e na intenção clara de empatar, segurou todo o time lá atrás, principalmente depois da expulsão do Rubens. E aí o que aconteceu? O Botafogo teve problemas contra Criciúma, contra Cuiabá, contra Atlético Mineiro, que jogaram da mesma maneira. Todo mundo agrupado, encaixotado lá atrás, com duas linhas, um em cima do outro. Não tinha espaço nem para respirar. Hoje, eu imaginava um jogo exatamente como ele aconteceu. O Palmeiras, por jogar em casa, porque o Palmeiras sabia, assim como o Botafogo, que esse jogo de hoje um jogo fundamental para o campeonato, para a reta final do campeonato. O jogo de hoje, ele não definiu o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro não está decidido, mas ele está encaminhado. O Botafogo deu um passo bem grande para ser o campeão brasileiro de 2024. 29 anos depois da conquista de 1995. E aí, o que eu imaginei? Pô, o Palmeiras vai para cima, né? Torcida, confiança, todo mundo falando, ih, esse time do Botafogo aí, pipoqueiro, vai entregar de novo, vai vir o trauma do ano passado, então vamos dar uma arrochada neles, vamos para cima deles, que eles vão pipocar e nós vamos ganhar e vamos disparar no campeonato, porque se o Palmeiras ganhasse hoje, abriria 3 pontos em relação ao Botafogo. E aí o Palmeiras do Abel foi para cima. E o time do Arthur Jorge encontrou tudo o que ele queria. Espaço para atacar, para fazer a sua transição. E olha que o Luiz Henrique não jogou bem, o Savarino não jogou bem, o Almada jogou bem e o Igor Jesus foi fundamental no lance do segundo gol. Mas o quarteto ofensivo do Botafogo não jogou o futebol que ele vem jogando na temporada. Jogou bem abaixo, mas encontrou os espaços. E encontrando os espaços, o time do Botafogo, tecnicamente, tirando o Estevão, que é um caso à parte, o Estevão é um jogador diferente. Tirando o Estevão, o time do Botafogo, tecnicamente, é melhor do que o time do Palmeiras. Joga um futebol melhor do que o time do Palmeiras. Então, o que o JG imaginou? Porra, o Palmeiras vai atacar. O Palmeiras vai atacar, o Palmeiras quer vencer, porque se vencer, ele praticamente assegura o título brasileiro. Não deu outra. Atacou, tomou. Aí eu fui lá na Bet e pimba. Fiz uma aposta corajosa. Eu ouvi algumas pessoas falando, você é meio maluco, né? Ou tu vai postar isso aí na vitória do Botafogo? Eu falei, eu vou. E outra, o Botafogo já venceu recentemente o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Não foi só hoje, não. O Botafogo venceu recentemente o Palmeiras lá no Allianz Parque. Estava vencendo e cedeu o empate no final no jogo da Libertadores. Ou seja, é o tipo do jogo que o Botafogo gosta. Não deu outra. Ganhou e agora é o seguinte, esquecendo o jogo de sábado da Libertadores. O Botafogo tem um Internacional quarta-feira que vem no Beira-Rio. Esse é um jogo também muito difícil, como foi o de hoje, principalmente se o Inter vencer o Flamengo domingo no Maracanã, porque aí o Inter continuará com chance de título. O Flamengo domingo no Maracanã pode ajudar o Botafogo. Se ele vencer o Inter está fora da parada. E aí deixa a situação para o Botafogo mais tranquila no Beira-Rio. Então o Inter tem o Botafogo no Beira-Rio, esse é o próximo jogo do Botafogo no campeonato, e fecha com o São Paulo no Newton Santos. Ou seja, minha gente, hoje não foi a decisão do campeonato,
mas foi uma prévia de decisão. O Botafogo deu realmente um passo gigantesco para ser campeão brasileiro. E aí é o seguinte: o que se fala do Botafogo, problema psicológico, pane mental, pipoca, obviamente que isso tudo foi usado como motivação, né? Se coloquem no lugar dos jogadores do Botafogo, da comissão técnica do Botafogo. É óbvio que o Arthur Jorge usou isso. Falou: olha, tá todo mundo falando que a gente é pipoqueiro, que o Palmeiras já ganhou o jogo, que nós vamos entregar tudo. Vamos calar a boca dessa galera toda aí, vamos? Vamos lá? Eu não tenho dúvida que isso foi citado na preleção. Então o Botafogo usou isso a seu favor. E agora, gente, ao longo da semana, eu tenho falado aqui nos meus comentários no canal Fala João Guilherme que o jogo de hoje tem influência no jogo de sábado da Libertadores da América. E agora a gente já pode dizer com mais propriedade: o Botafogo chega com muita confiança para esse jogo de sábado. Primeiro, porque ele, caso existisse realmente algum bloqueio psicológico, esse bloqueio foi derrubado. O Botafogo ganhou confiança. Tecnicamente, o Botafogo tem uma boa equipe. O Botafogo chega com o peito estufado para o jogo mais importante da sua história. E vai enfrentar um time que, mesmo sendo como equipe reserva, acaba de perder para o Juventude em Belo Horizonte por 3-2. Perdia por 2-0, cedeu o empate e no finalzinho levou o terceiro gol. Ou seja, é o oposto. Ah, mas não foi o time titular. Mas o Atlético não vence há 10 jogos. O Atlético perdeu um título dentro de casa para o time que ele mais não suporta no mundo, que é o Flamengo. Isso aí criou um problema para o Atlético. Aí o Atlético teve o jogo da semana passada contra o Botafogo, que veio com uma estratégia defensiva. E no final ali aquela confusão do Hulk falando que o Luiz Henrique falou alguma coisa, claramente uma estratégia para motivar o Atlético. O Atlético com o Hulk, que é o líder do time, puxando isso de maneira inteligente, criou um clima ali para motivar o Atlético para a grande final, em cima de atitude do Luiz Henrique. Só que aí que está. Esta vitória de hoje do Botafogo e esta derrota do Atlético, elas dão meio de que uma quebrada, anulam um pouco esse lado psicológico do Atlético. Pô, o cara veio aqui, falou que o nosso time é fraco, Luiz Henrique acha que é craque, fez 2 gols na seleção brasileira, 5 jogos, eu joguei lá 7 anos e tal, aquela coisa toda, não respeitaram o nosso time. Obviamente vão falar lá na pré-eleição também, o lado psicológico conta muito. Ó, os caras falaram lá que o nosso time é fraco, tal, vamos entrar para ganhar. Só que, há 4 dias da decisão, do jogo do ano, o Botafogo chega com muito mais força psicológica. E o Atlético chega derrubado. E outro papo, hein? Está provado qual é a melhor forma de enfrentar o time do Botafogo. Jogar atrás, fechado, para explorar o contra-ataque. Será que o Milito vai fazer isso com o time principal do Atlético? Que vai ter Paulinho, que vai ter Hulk, que vai ter Daverson. Será que ele vai fazer isso? Jogar com um time mais atrás? Não sei. Se fizer, aumenta a chance do Atlético. Porque o Botafogo tem sérios problemas quando enfrenta equipes com essa postura retrancada. Mas não é o perfil do Atlético, do time do Atlético. Então o Atlético vai ter que meio se violentar aí para criar uma condição de jogo que atrapalhe o Botafogo. Porque o Botafogo chega com mais moral. Você vê como é que um jogo muda tudo, né, gente? O Botafogo estava meio baqueado e tal. Essa vitória de hoje é gigantesca. Ela dá uma moral para o Botafogo, para todo botafoguense.
Ninguém aqui nos comentários está falando, é pipoqueiro, vai pipocar, vai entregar de novo. Quem falava isso desapareceu, não está aqui no comentário. Deve estar comendo pipoca. Quem falava que o Botafogo vai pipocar, o Botafogo vai entregar, deve estar comendo pipoca. Porque sumiram aqui. Ninguém fala mais nisso. Então, essa também é uma vantagem para o Botafogo. O Botafogo quebra essa imagem e, na hora H, entrega. Uma vitória importantíssima do Botafogo, no aspecto técnico, no aspecto emocional, né? Até mesmo passando um recado para o adversário. Uma vitória realmente importantíssima. Importantíssima. E vamos